Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, dia 20 de outubro, falar sobre combater a inflamação, alta inflamação, as consequências dessa situação, mas como o pode ajudar nós familiares e nossos clientes, né? Mas antes, deixa eu só passar alguns recadinhos. Eu achei que eu devia ter aposto, mas não deixei, mas peraí. Pronto, já achei. Renatinha, oi, com a anfitriã para eu cuidar do som? Já, né, Nath? Já coloco também. Vou colocar aqui participante. Participantes. Nath. Anfitriã. Confirmar Nath. Certo? Pessoal, ó, foi estendido, compartilhar aqui com vocês. Foi estendido, alguns grupos já foi postado, tá? Já está sendo postado, e foi estendido pela Atmos as 3 ofertas do lançamento Aloe Puri, né? O nosso novo sabonete facial, uma tecnologia incrível aí. A gente vai preparar aula para a semana que vem desse sabonete. Então, se até a semana que vem vocês já tiverem com ele experimentado, eu vou querer o depoimento de vocês, combinado? Então, essa oferta ela foi prorrogada. Só a única diferença é que não tem um parcelamento sem juros. Mas as vantagens do presente que a Atmos está dando, isso ainda está valendo, tá bem? Então, nós vamos fechar o mês com essas promoções. Então, o mês 7, 27, 28, 29, 30, 31, sexta-feira, né? Então, sexta-feira, agora é o momento da gente olhar lá no escritório virtual, olhar a nossa rede linear, olhar toda a nossa equipe, incentivar aqueles que estão inativos, tá? Para fazer ativação. Lembrando que a ativação é 50 pontos. 50 pontos dá uma média de 190, R$200 em compra. Se a pessoa já quer fazer ativação com 50% de desconto, então ela cobra 150 pontos, ou seja, um investimento de R$500. Então, com R$300 a mais, ela já vai estar comprando R$500, né, 50% de desconto, e leva para casa, ou chega na sua casa, R$1.000 em mercadoria, em produto, que dá de venda 100% de lucro. Então, lembre a equipe, a ativação mínima é 50 pontinhos, R$200. Mas se ela quer já fazer ativação para comprar com 50%, inclusive no próximo mês, garantido metade do preço, ela faz ativação com 150 pontos, ou seja, R$500, tá bem? Então, esse é o momento da gente olhar lá na nossa rede linear, ver aqueles que não estão inativos, ver a data de alguns deles, que talvez esteja no prazo de inspiração de desconto, que é 3 meses, ou inspiração de ID, que são 6 meses. Daí perde. Então, a gente tem que estar olhando lá e motivando a nossa equipe para que a gente também bata a qualificação acima de bronze dentro do mês para receber os bônus da nossa equipe. Então, também lá, esse é o momento, falta mais 4 dias apenas, da gente olhar no escritório virtual, hoje ainda ou amanhã, e ver o quanto falta para bater a próxima qualificação. Cada qualificação a mais aumenta o bônus e aumenta mais o bônus de uma rede linear. Então, se você ainda não entendeu ou falta informação, falta olhar lá no escritório virtual, procure o patrocinador de vocês e a gente tem o prazer de ensinar. Porque é uma tarefa dividida, né? A gente divide as tarefas. Eu olho também da minha rede, mas a Natália é minha primeira geração, ela também olha a rede dela, né? A Sandra é a geração da Natália, também olha a rede dela. Então, um ajudando o outro, e esse
marketing de relacionamento. Todo mundo cresce, todo mundo recebe os bônus. Lembrando que esses bônus, equipe, não é assim, a empresa não está tirando de alguém para dar para alguém, né? É um marketing. Então, assim como você tem alguém cadastrado, você foi o marketing, você foi depoimento do produto, você é prova viva de que realmente o produto é bom. Por isso você cadastrou alguém. Então, em vez da Acnos pagar lá por um influencer na internet ou para a Rede Globo, a Acnos dá uma porcentagem do lucro do produto para você que indica a pessoa. Então, a gente nunca pode pensar assim, tá tirando de mim para dar para alguém. Não é bem assim, né? Eu faço o meu trabalho feliz, com o Altamiro sendo meu patrocinador, torcendo para que ele ganhe bastante bônus. Por quê? Porque é sinal que eu também estou trabalhando e também estou tendo resultados. E grata, porque o Altamiro foi quem nos patrocinou, foi quem nos apresentou essa excelente empresa que faz eu e o Flávio e muitos da minha família viver financeiramente dela. Então, agora é a hora. Falta 4 meses aí para a gente se ativar dentro da empresa e ativar a nossa equipe, tá bom? Lembrando também que tem muita gente nessa sala que ainda tem cashback, que foi 15% de que você adquiriu na sua primeira compra. Então, o prazo de muita gente se inspira também na sexta-feira, dia 31. O cashback, ele não é um bônus curricular do marketing. O cashback é um presente da Acme. Então, ele tem prazo para ser utilizado, ok? Então, não percam tempo, porque o mês passado já teve gente que inspirou. Então, não deixe que isso aconteça com você esse mês também, tá? Até sexta-feira, dia 31. Então, foi prorrogada essa promoção que a gente compra 3 do protocolo de skincare, né? Então, o protocolo da gente lavar o rosto de manhã, hidratar com cero dia e hidratar com cero noite. Inclusive, a semana retrasada ou passada, pessoal, retrasada, né? Uma dessas últimas semanas, eu dei aula sobre os 2 sérums, foi aula de produtos tópicos de pele. Então, se você não assistiu essa aula, pode pedir para mim que eu envio para você. É para você ter argumento para vender os sérums. Maravilhoso, tá? Patenteado da Acma. Então, esse combo está valendo. Compra 3 unidades, ganha um sabonete. E ele também compra 3 unidades de cada e ganha um de cada. Então, quer dizer, você ganha um combo para o seu uso pessoal, né? Você ganha, você não vai pagar nada por ele, e você ainda vai estar comprando 6 combos para vender somente para 6 pessoas, não só mulheres como homens também, né? Podem ser 6 clientes, e vai ter mais de 100%, ou seja, 122% de lucro nesse combo. Tá? Lembrando que o sérum é sérum, não é creme pastoso, oleoso, então, e nem é gel que resseca. Então, a textura dos nossos sérums, seja dia ou noite, ele dá para todo tipo de pele. Assim como o novo sabonete de aloe vera, ele também foi preparado para todo tipo de pele. Tá bem? Já que estamos lembrando que um mês ele encerra sexta-feira, último dia do mês de outubro, também encerra a campanha Caistar. E muitas aqui já ganharam chaveiro, já ganharam copo. Cadê meu copo, amor? Depois você pega, que eu quero beber água. Já ganharam a bolsa, já ganharam a caixinha de som no JBL. E tem gente aí que está na reta final agora para bater 10 mil pontos e ganhar também o smartphone da Samsung. Porém, se você entrou dentro desses últimos 6 meses, você também tá dentro da campanha Caixar. Talvez você entrou dentro desses 6 meses, então você não teve os 6 meses direto para conseguir o smartphone. Mas você pode chegar até o chaveiro, pode chegar até o copo, pode chegar até a bolsa. Então, pega meu copo água, amor. Então, não deixe passar. Entra lá no escritório virtual de vocês. No menuzinho tem uma caixinha de presente, chama Programa de Incentivo. Clicou ali no programa de incentivo, vai estar escrito assim, relatório, né? Porque o Acreditar é um programa de incentivo.
Entrou ali no relatório, você vai olhar lá quantos pontos falta para você fazer o Akastar do mês e quanto falta na somatória para você bater o seu próximo brinde. Então, quando vocês vão ver isso? Sexta-feira? Não, tem que ver isso hoje, porque aí você consegue fazer uma programação. Então, me falta, por exemplo, 300 pontos para bater a caixinha JBL ou a bolsa. Falta 400 pontos. Então, se eu comprar, eu vendo essa semana tal, tantos produtos, pronto. Além de você já bater para ganhar o brinde, ainda é bolsa cheia significa dinheiro no bolso, tá certo? Por que eu digo isso, pessoal? Eu falo por experiência própria. Vamos supor, se eu estou sem dinheiro nem para abastecer meu carro, né? Mas eu tenho na minha bolsa uma clorela, nós vamos aprender mais hoje, e um ômega, eu dou uma saidinha ali no comércio e vou falar sobre essa aula de hoje com as atendentes do comércio, sobre como combater a inflamação. Aí eu já faço a venda, já tenho dinheiro para abastecer o meu carro. Então, bolsa cheia é o segredo de quem trabalha e vive financeiramente desse negócio, né? Que é o meu caso e o do Flávio. A gente vive financeiramente com as duas pernas da Acma. A gente vive da venda de produtos, que nos dá mais de 100% de lucro, e a gente vive do marketing de relacionamento, que é os bônus de equipe. Então, a gente é só fazer uma contagem aí dos bons pontos, quanto falta, e bater a sua premiação até sexta-feira. E sabe que a Acnos é assim, né? As promoções, as campanhas, quando falo o dia, é o dia até às 23 horas e 59 minutos. Então, ontem, por exemplo, ontem, domingo, né? Domingo, né? Que eu fui fazendo fatura até tarde da equipe, porque está ontem, ontem era tarde da noite ali, a gente correndo para fazer as faturas, porque estava com esses dois combos promocionais parcelados sem juros, né? Então, teve muita gente que aproveitou, parabéns. Mas se você não conseguiu, não deu tempo por algum motivo, ainda você consegue, tá bom? Até sexta-feira. Beleza? Posso entrar em aula então, amor? Eu vou colocar o Flávio agora em tela comigo, porque nós estamos aí numa parceria de, uns 2, 3 anos, desde quando a gente fez o primeiro cruzeiro, né? Eu bati lá o primeiro cruzeiro, e a gente está trabalhando juntos, todo mundo sabe, né? E a Ui aí, Teresina, nos recebeu de braços abertos. E a gente trabalha juntos, desde 3 anos atrás, o marketing de relacionamento. Mas com a nossa ida, e a gente trabalha a venda, mas eu gostava mais da venda, né? E a nossa ida lá para Teresina, a gente focou também em vender. Por quê? Porque, aproveitando o pessoal aí da região do Piauí, vou fazer um elogio maravilhoso, né, Flávio? Não sei. O povo do Nordeste, Super. o povo do Nordeste, o povo do Nordeste, eles estão de parabéns, porque cuida muito da saúde. Sim, com certeza. Cuida muito da saúde. Então, assim, falando isso para vocês, empreendedoras dessa região, que às vezes acham que, o pessoal lá do Sul cuida mais da saúde, lá do Sudeste. Não é bem essa a realidade, tá? A gente ficou encantados como as pessoas cuidam da saúde nessa região e assim várias outras regiões do país. Então a gente tem que ter a visão e não ficar achando que a horta, o quintal do outro é mais bonito, que a horta do outro é mais produtiva, que a terra lá do outro tem um clima melhor para ter produtividade, sendo que a nossa também, né? Então, a região sul, as pessoas têm muita instrução, sul e sudeste, a respeito da saúde, e lá no Nordeste as pessoas têm a visão de cuidar da saúde. Então, eu vou compartilhar uma experiência que eu tive lá, né? Eu mando manipular um sal biliar que eu tomo manipulado porque eu não tenho a vesícula. Então, tem que fazer a produção da bile. E aí, eu entrei numa loja, num laboratório, que mandei manipular e fui lá para pegar só, né?
já tinha até pago, era só retirar. E peguei uma senha. E as pessoas pegam a senha, os moradores dali de Teresina, pegam uma cestinha de mercado, vai nas prateleiras e enche a cestinha de vitamina D, de magnésio, de colágeno. Eu fiquei assim, ó. O que eu pensei? Eu estou no lugar certo, né? E isso cresceu em mim, no Flávio, a oportunidade de gerar vendas, porque lembra que o nosso negócio, o sucesso, é duas pernas. Eu não pulo que nem um saci pererei, né? Para ter sucesso e pegar força e ritmo e velocidade, a gente trabalha uma perna que é vendas e a outra perna, o marketing de convidar pessoas. Mas para convidar vocês a fazerem parte desse negócio, eu também faço esse negócio, né? E aí impulsionou o Flávio também para trabalhar diretamente com a venda também. E o bichinho está se saindo bem, 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 porque botou na prática usar mais de forma aplicada os nossos suplementos anti-inflamatórios. Ele tem tido esse resultado incrível. E clientes já agora aí de quase um ano, né? Daqui, de lá de Teresina, daqui de novo, a gente está tendo muito feedback desse produto. E por que a gente traz essa aula para vocês e toda essa informação? Para conscientizar você, empreendedor, você, empreendedora, de que todo mundo precisa do que você tem de melhor nas mãos. Você tem duas coisas valiosas que as pessoas não têm. Você tem o produto e você tem a informação para passar para elas, né? Diferente de outra empresa de produtos naturais, de indústria do bem-estar, que os empreendedores não recebem informação para fazer atingir o público-alvo, né? O cliente. Então, vocês têm essa oportunidade semanalmente de estar aprendendo a necessidade das pessoas. E por que as pessoas têm a necessidade? E outra coisa, o que é a venda também? A venda é você fazer muitos perceber essa necessidade, né? Porque a gente não está vendendo um produto, a gente está vendendo uma solução ou algo para a necessidade dela. E vocês sabiam que tem pessoas que nem percebem isso? Elas simplesmente vivem com o fígado inflamado, elas vivem com o intestino preso, elas vivem com queda no cabelo, elas vivem com dores nas articulações, e assim está tudo bem. E vão tocando a vida sem perceber que elas têm uma necessidade de bem-estar, porque as coisas acontecem gradativo na vida das pessoas. Na nossa também foi assim antes de entrar na acne. Né? O que é o gradativo na vida das pessoas? É esse processo inflamatório. Então, a informação que eu falo para vocês aqui, por exemplo, agora que eu vou dar uma dica de informação importante para vocês levarem as pessoas. Sempre lembrarem as pessoas que todas as patologias, anomalias, doenças, mal-estar, elas são ocasionadas por processos inflamatórios. Todos. Deixa eu tomar água, agora que eu vi que o Flávio trouxe. Inclusive, na nossa aula da mulher, né, quando a gente faz a aula sobre a menopausa, sobre os sintomas da menopausa, vocês já ouviram falar que até os sintomas que a mulher fala que é da menopausa, ou sintomas que as pessoas culpam a menopausa, porque a menopausa dá fogacho, calorão, a menopausa dá irritabilidade, aumento da circunferência abdominal, queda de cabelo, tristeza profunda, pele ressecada, né? Aí, no meu caso lá, vocês já ouviram falar, a quimioterapia recebe a culpa de ter a queda total do cabelo. Então, o que a gente tem que conscientizar as pessoas é que esses fatores eles são ocasionados por um corpo inflamado, né? E não porque faz uso, e não porque
Aqueles procedimentos, eles são os causadores. Então, o que causa inflamação, né, no nosso corpo? Todo mundo, e a gente conscientizar as pessoas. Uso do cigarro, uso do fumo, bebida alcoólica, isso aí todo mundo sabe, né? Mas, por exemplo, o alumínio da panela, que as mulheres areiam bastante, o uso do alumínio no desodorante, o uso do cloro na água quente, a região sul, que usa muito chuveiro muito quente, né? Os agrotóxicos dos alimentos. Então, nem toda vez a gente higieniza, faz a sepsia correta dos alimentos. O flúor no creme dental, que a gente falou semana passada. Então, uso de alimentos embutidos, industrializados. Então, a gente conscientizar as pessoas que a ação anti-inflamatória ela faz parte de mudança de hábitos. Então, a gente vai apresentar para elas algo que vai tratar o fígado, principalmente que vai tratar o intestino, que vai tratar a desinflamação, a regularização dos hormônios do corpo, principalmente da mulher ou do homem também da tireoide. Porém, promovendo a ela, mostrando para ela que os hábitos alimentares, as mudanças alimentares, as mudanças de hábitos também faz parte desse processo anti-inflamatório, né? Agora, só um minutinho. Peraí. Então, como eu estava falando que o processo dessa inflamação, ela atinge principalmente um principal órgão do corpo, produtor de energia, o fígado. Agora eu tenho aprendido muito com o Flávio sobre isso, né? Cada vez que ele fala, eu fico assim, encantada sobre realmente os feedbacks, né, das pessoas que estão dando, está batendo realmente com as suas pesquisas, com estudo. E o Flávio sempre falou para vocês sobre a necessidade de estudar, e ele realmente tem sido um aluno muito aplicado de vários produtos. Mas qual que é a tua paixão, Flávio? Então, meus amigos, na verdade, assim, é muita responsabilidade da minha parte, né? Estar aqui conversando com meus patrocinadores aí me assistindo, né? E homens, mulheres aí já com longos anos de experiência na área de vendas e na área de suplementação, né? E mecânica quântica, tecnologia quântica. Mas eu decidi abraçar essa causa pela questão de me apaixonar pelos produtos Acmos. Eu vi que a Acmos, os produtos que essa empresa nos fornecem, e vamos dizer assim, nos devolveu uma esperança em um determinado momento da nossa vida, tanto físico quanto financeiramente. E eu gostaria, nessa noite, de compartilhar um pouquinho com vocês, que estão iniciando, e talvez alguns de vocês também, compartilhar com todos, na verdade, né? Mas eu acho que a minha mensagem, o meu compartilhar é mais para quem está iniciando e para quem já está há bastante tempo e de repente pensa, mas o que é que falta para mim deslanchar? O que falta para mim crescer? O que eu tenho que fazer para prosperar? Primeiro, eu diria assim para vocês que nós não conseguimos vender nada do que nós não conhecemos. Então, eu digo assim que um bom vendedor, ele usa aquilo que ele vende. Ou seja, ele vende aquilo que ele usa. Agora, você não vai usar nada que você não conhece. Você precisa conhecer, provar, experimentar, ter uma experiência com aquele produto e saber que ele realmente produz resultado. Porque quando você oferecer alguma coisa para alguém, você pode ter certeza que a diferença é gritante entre você oferecer porque foi bom. Tem 3 formas da pessoa entender o que tu está oferecendo. Falaram para mim que é bom, é uma delas. Eu provei que é bom. E o terceiro, que é o mais importante de todos, é você provar que é bom, mas você estudar a respeito daquilo. Vou citar um exemplo bem
bem grosseiro aqui para todos. Eu conheço várias pessoas que trabalham na área de construção civil. Ele pode ser um excelente azulejista, um excelente assentador de tijolo. O cara faz uma cobertura como ninguém. Pensa no encanador que ele é, e assim por diante. Tudo que ele faz na área de construção civil é maravilhoso. Mas se ele fizer tudo, ele não vai ganhar dinheiro. Ele vai fazer para comer. Agora, se ele quiser realmente se dar bem na vida, na área de pedreiro, então ele tem que escolher a área que ele quer atuar. É mais ou menos tomando o Nilson Menezes como exemplo. Né? O Nilson ele vende produtos da Axo, mas o forte dele é o quê? O bracelete. Então, uma dica aí para vocês. Use o produto, mas conheça o produto que você está usando. Agora, são 100 e poucos produtos no portfólio da empresa. Você não usa 100 e poucos produtos. Talvez 4, 5, máximo 6. Então, gente, eu separei 2 produtos. Fazer uma brincadeirinha aqui. O Nilson Menezes, ele é, eu diria assim, que o melhor ou maior vendedor de bracelete da empresa Acme. Eu quero me tornar o melhor vendedor de Chlorella e Dr. Fit. Só que, no fundo, eu gostaria que vocês também fossem melhor do que eu ainda. Então, escolham, pessoal. Escolham um produto. 2, máximo 3. A internet está aí, ó. A gente costuma chamar de amassa burro, né? A internet está aí, pessoal. Escolha um produto. Dedique 1 hora por dia, de manhã, 1 hora de tarde, 1 hora de noite. Devore, pesquise, anote, escreva. Porque quando você for falar com uma pessoa do Chlorella e você falar para eles, por exemplo, assim, desculpa, o Chlorella, pessoal, é uma alga de água doce, mas que existe também no mar. E a Chlorella também se propaga na terra, mas são poucas. E a da terra não é muito utilizada, mas é a da água doce. Ela foi descoberta em 1890, né, por um biólogo, por um biologista, na verdade, né, inglês. Mas ela foi desenvolvida no Japão. Em 1954 que ela começou a ser usada como fonte de alimentação e depois pesquisada para ser fonte de nutrientes para a gente. E aí você pode criar o seu vocabulário, sabe? Você já está mostrando para a pessoa que você domina o assunto. Então, quando você domina o assunto, você passa a ter um conhecimento do que é um Chlorella, por exemplo, e você passa a defender o Chlorella e contar como você era e como você é hoje. Eu, por exemplo, posso dizer para vocês que há 1 ano atrás, antes de eu começar a tomar o Chlorella, a minha unha era na cepa. Não sei se dá para ver na câmera. Eu tenho unhas, não deixo crescer mais porque eu não quero. Né? Vivia mas ela nasceu, ela cresceu. Eu fazia uma disputa com o Altamiro para ver quem é que vai comprar peruca primeiro. Eu acho que nenhum dos dois, porque nós dois não estamos ficando careca, nosso cabelo parou de cair. Literalmente, nosso cabelo parou de cair. Então, eu sou prova viva do que o Chlorella fez na minha vida. Eu parei de tomar Puran. E olha, gente, eu fiz uma brincadeira com a Renata um dia. Falei, Rê, tá errado, meu seio está maior que o teu, meu peito está maior que o teu. E eu parei de tomar Puran. Porque a Renatinha me falou, você já está tomando no Chlorella, Flávio? Ele tinha, né, no TSH dele, alteração altíssima com hipotireoidismo. Então, ele chegou a 75 de Puran. E agora, com o uso contínuo, certinho, de 4 cápsulas por dia, e ele vai explicar por quê, né? A Chlorella tem esse efeito. O TSH dele é 2, alguma coisinha. Então, ele não tem. Ele realmente está curado. Não é isso que a gente vai prometer, né? Quem vai tirar o remédio é o médico. Mas ele não tem mais hipotireoidismo. E o excesso de hormônio do Puran em homens dá mama. Então,
O que acontece? Nas escolas, eu decidi me especializar na rua, onde eu vou, me especializar na área, com esses dois produtos, Dr. Fit e o clorela. Qual é a minha colocação para as pessoas? Para que serve o clorela? Eu faço uma apresentação bem grosseira. Vamos lá. O nosso fígado, ele é um ser criado por Deus para ser o nosso principal defensor do nosso organismo. Então, tudo que nós ingerimos, que é veneno, inclusive essa porcaria aqui do celular, que é um mal necessário para nós, né? Que afeta o nosso fígado também. O nosso fígado é como um funcionário do corpo responsável pela defesa, responsável em captar toda e qualquer lixo. Eu já falo num linguajar bem comum, bem simples para as pessoas. E é que lá é reunir, juntar e jogar para as fezes. Mas ele não vence, porque é muito lanche, é muito embutido, é muito agrotóxico, é muito tranqueira, é muita cerveja, é muito refrigerante, é muito açúcar, é muito pão. Ele não aguenta, pessoal. E é dessa forma que eu estou falando para o cliente, lá da rua, lá da loja, lá dos caminhoneiros, entendeu? Ele não aguenta. E aí ele vai fazer o quê? Ô, cabeça, segura um pouco aí, que eu não estou aguentando sozinho. E eu começo a perder o cabelo. Ô, cotovelo aí, segura aí, porque eu não estou aguentando sozinho. Começa a gota. E aí ele joga para o pâncreas, aí ele joga para a hemorroida, aí ele joga para o corrimento da mulher, aí ele joga para as dores de cabeça. E ele vai distribuindo as responsabilidades, porque ele não está suportando, ele não está aguentando. Aumenta as autoimunes. Aumenta na hora as autoimunes. E outra, o nosso corpo fraco deixa de produzir aquilo que o corpo precisa. O colágeno, então, vai a zero. E aí o que acontece, pessoal? Agora a gente vai dar para ele duas cápsulas de clorela de presente. Vamos dar um presente para o nosso fígado, então. 2 de manhã. Para que 2 de manhã? Para que seja 2 guarda-costas, 2 companheiros do fígado durante o dia todo. E 2 antes de dormir. Por quê? Porque aqueles 2 comprimidos, eles falam. Sabia que eles falam? É a linguagem do corpo. Eles dizem assim para o fígado: deita quietinho, relaxa, descansa, e nós vamos cuidar de você enquanto tu dorme agora. Gente, eu desafio qualquer um, antes de 40 dias, antes de vencer, antes de começar a tomar o próximo frasco do clorela, aquele fígado virado num fusquinha queimando óleo vai se transformar num tanque de guerra. Isso é real. E agora, virado no Hulk, virado no tanque de guerra, ele é um órgão de altíssima responsabilidade. Ele vai falar o quê? Como se ele estivesse falando entre grupo, pessoal, estou aqui fortalecido, manda para mim de volta. Vai parar de cair o cabelo. O gota, manda para mim essa inflamação agora, vai parar, a gota vai embora. Vai embora a unha quebradiça, a pele ressecada, tá? O intestino vai voltar a funcionar perfeitamente, a produção de colágeno no nosso organismo vai explodir, tudo vai voltar ao normal. Eu diria assim, está tomando medicamento de qualquer outra patologia, bota clorela para turbinar. Vai começar um tratamento, coisa parecida, o médico te receitou algum remédio, mete o clorela como base. Eu falo isso de boca cheia, sem medo de errar, e vendo muito. E revendo muito. Por quê, gente? A gente tem que falar com propriedade. E outra coisa, ó, não tenha medo de levantar o tom da tua voz quando você está falando. As pessoas sentem firmeza no teu tom de voz. Mas o que é o bom de tudo isso, gente? Como é que você consegue falar de boca cheia? Quando você tem conhecimento do produto e ele beneficiou você. Ele foi bom para mim, eu sei do que estou falando, eu conheço ele, eu posso garantir. Olha uma outra dica para vocês. Dr. Fit.
Para que serve? Gente, esse produto aqui nada a ver com o doutorzinho de farmácia, nada a ver com simplesmente um produto de tirar as dores, não. Ele é um anti-inflamatório natural, ele é um produto nanotecnológico. Quantos de vocês que estão me assistindo sabem o que é um produto nanotecnológico? A primeira coisa que eu fui estudar, quando vi que isso aqui mudou a minha vida, me devolveu as articulações de um pé acidentado. Nanotecnológico, é nanotecnológico. Mas peraí, o que é nanotecnologia? É um produto que tem as suas partículas quebradas em mais de 1 bilhão de vezes. Ou seja, é um produto que penetra na nossa pele e vai em busca da inflamação e infecção do nosso corpo sozinho, sem precisar de GPS, sem precisar que você fique friccionado. Passou um pouquinho na dor, espalhou, em 10 minutos, a dor e o produto foi embora. O produto deixa de ter aquele cheirinho forte, por quê? A corrente sanguínea absorveu. Em 10 minutos, a dor foi embora. Por quê? Porque aquele produto foi lá na dor. Agora, preste atenção aqui, ó. Eu sei que tem umas enfermeiras assistindo aí e vão concordar comigo. Nós temos na região do braço, aqui nessa região do braço, aonde são usados a veia para tirar o sangue, uma veia chamada veia cefálica. Essa veia tem ligação com todo o nosso organismo. A Geude é enfermeira e já conhece essa parte. E mostrou lá. Essa veia cefálica, ela liga todo o nosso corpo. Mas na lateral do nosso braço, na lateral das nossas pernas, nós temos uma veia chamada veia venosa. É uma veia com sangue pobre em oxigenação, propício a dores, propício a fraquezas, e que não estimulam muito o nosso organismo. Qual é a função da veia cefálica? É pegar esse sangue, empurrar ele mais rápido para o coração oxigenar mais rápido e a gente poder ter uma vida mais tranquila. Quando você passa uma bolinha do tamanho de um grão de ervilha nessa parte do braço, nos 2 braços, só espalha à noite, antes de dormir, é uma paulada. Você vai acordar outro dia cedo sem dor nenhuma no corpo. Por quê? Porque em 10 minutos a tua corrente sanguínea absorveu aquele Dr. Fit, que não serve apenas para tirar dor do pé, da perna ou de um machucado. Agora, coloca uma bolinha desse tamanhozinho assim, ó, no dedo, na língua. Eu desafio qualquer um com dor de garganta, assim, em 1 hora, a dor de garganta, a inflamação, a infecção da garganta não foi embora. Então, não vamos exagerar um pouco, gente? Então, passa a noite, amanhã cedo não tem nada. Agora, se prepara que tu vai cuspir à noite. Deixa uma vasilha suja ali, que vai cuspir à noite. Está com o dente infeccionado, inflamado, o dentista não quer mexer. Por quê? Porque não pode mexer num dente inflamado. Passa um pouquinho direto na gengiva, onde está o dente inflamado. Se estiver inflamado, infeccionado, em 1 ou 2 horas vai cuspir a infecção fora. A inflamação fora. Então, essa forma de apresentar o produto para o teu cliente, esse vocabulário, você tem que criar o seu. Agora, se você quiser me ajuda no privado, pode me ligar a qualquer momento que eu estou disposto a te ajudar a montar um vocabulário. Muitas pessoas têm mais facilidade, outras têm menos, né? Em fazer esse tipo de preparação. Mas fica a minha dica por hoje, para vocês, porque o nosso tempo é curto, né? Você entender que você tem que conhecer o produto. Cada vendedor monta o seu vocabulário de venda. Pessoal, as pessoas precisam desses produtos. Eles se vendem sozinhos. Não tem ninguém de vocês que conheça um bom mecânico que não queira indicar para outro. Uma boa pizzaria que não queira indicar para outro. Né? Só que ele indicando lá você não ganha nada, mas aqui indicando você vai ganhar. Então, todo mundo que você vender, pode ter certeza que essa pessoa que você vendeu, Chlorella, Dr. Fit, ou o produto que tu escolheu, essa pessoa vai levantar, vai vender para outros ou vai levar você para vender para essas outras pessoas.
Então, pessoal, lembra, né, quem precisa. Todo mundo lembra de alguém que precisa. Todo mundo lembra de alguém que precisa. Você quer ver uma coisa, gente? Olha só. Se você for conversar com uma pessoa que é dona de funerária, preste bem atenção. Se você for conversar com uma pessoa que é dona de funerária, presta atenção que ele vai olhar do teu pé à tua cabeça. Ele vai olhar umas 2, 3 vezes para você, do pé à cabeça. Sabe o que ele está fazendo? É o meu tamanho. Tirando a tua medida. Para te vender um caixão. Ou, pelo menos pensando, esse aí é um futuro candidato, com certeza. Na funerária dele, na funerária do outro, nós vamos cair. Da mesma forma, gente, eu ando com esse produto aqui, e o bom que hoje a gente está tendo, nos combos, um monte de sachêzinhos. Gente, eu ando com o meu bolso, com a minha bolsa, cheia de sachê e cartão. Eu não posso ver uma velha com o pé inchado. Uma senhora, um senhor, eu faço por 2 motivos. Primeiro, eu quero ver o pé dele bom, e Deus sabe do que eu estou falando. Eu vou ficar feliz se ele não me comprar, mas se o pé dele ficar bom, eu dou mais um para ele, sachê. E dou mais um terceiro para ver o pé dele bom, nem que ele não me compre. Mas é difícil, né, ele não querer comprar. Lá no Piauí, lá em Teresina, as irmãs talvez não saibam, talvez algumas saibam, mas a Renata para num lugar, eu paro o carro na sombra, ela vai atender uma cliente, ou vai sair com uma das nossas cadastradas, eu vou para a praça, eu vou para onde está a beirada, eu vou para onde está o povo, entendeu? Com dores nas juntas, e vou passar da autofício no pé de todo mundo. E vou dar do cartão para todo mundo. Praça, bar, E pode ter certeza que na frente da academia os resultados vêm. Gente, quem não quer uma coisa de graça? Sachêzinho de graça. Já rasgo um, bota o pezinho aqui, já bota e botar o pé em cima do meu joelho. Eu mesmo passo, no pé dele pode estar sujo, pode estar limpo. Está aqui meu cartão, se melhorar, o senhor me liga. No outro dia ele já me liga. Ou no mesmo dia. Ah, não tenho dinheiro, eu vou pegar o senhor fica aí. Ó. Aí já levo um cheio para ele. Então, eu vou anotar o seu telefone e vou lhe dar meu número do Pix. Quando tu tiver, me deposita. É assim que funciona, gente. Sabe? Vai atrás de quem precisa. Sabe? Então, essa é a minha dica. Né? Espero que tenha sido de bom proveito para vocês. E assim, pessoal, estou aqui à disposição. Falei para a Renatinha que eu decidi abraçar a causa realmente com mais responsabilidade ainda, né? Porque antes eu tinha outros afazeres, hoje não mais, porque eu estou dentro de uma empresa e não tem outra. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Não é porque é a minha empresa, é a empresa que eu dependo, não. Não tem nem uma empresa que tenha dentro do nosso país hoje, Brasil, produtos que se comparem aos nossos. Porque nossos produtos, além de serem nanotecnológicos, eu aprendi isso com o Lopes. Os nossos produtos da Acmo são produtos de alto impacto. É rápido, é menos de 30 dias. Menos de 30 dias você pode garantir para o teu cliente que os resultados virão. Menos de 30 dias. Então, meus queridos, fica aí a dica. Né? O nosso horário está curto já. Deixa eu já aproveitar assim também. Falando da clorela, né? Aqui a aula sobre a questão de combater a inflamação. Ela faz tudo isso que o Flávio disse. Também ele falou assim que ela quela, né, as toxinas, aquela sujeira toda que eu também dei a introdução a respeito do peso do fígado e joga nas fezes. Então, não esqueçam que clorela é fibra. Também precisa do consumo de água. E a recomendação, inclusive o Flávio toma, o Flávio orienta os clientes dele tomar 4 cápsulas, mas aumentar de 2 a 4 gradativo, por causa da fibra. Para quem está iniciando, sim, isso mesmo. Se o nosso cliente ele tem o intestino preso, não tem problema algum. Já é 2 de manhã, após o café da manhã, e 2 após o jantar. Mas, caso contrário, começa a fazer adaptação com 2. Aí, hoje, uma cliente falou assim para mim, mas meu intestino é normal, então eu vou começar com 1. Aí eu falei assim, dona Anete, a recomendação diária são 4. Então, 1 é muito pouco para iniciar a adaptação. Então, 2. Aí você aumenta na segunda semana para 3, na terceira semana para 4. Né? Então, aí ela entendeu.
né? Porque senão, gente, vocês vão trocar o pote dessa cliente aí daqui a 90 dias, porque é 90 cápsulas, e realmente precisa da dosagem correta recomendada pela Anvisa, né? Então, por que é 4 cápsulas? Porque é o tamanho proporcional de um pedaço de algas que faríamos o consumo diário. Então, por isso que ela está dividida em 4 cápsulas, não está numa só, o tamanho da alga, senão a gente não conseguiria engolir, tá certo? Então, é por esse motivo. Lembrar que a ação anti-inflamatória é devido a ela tem a clorofila, que é essa cor bem verde dessa alga, e a clorofila é um anti-inflamatório maravilhoso, inclusive para o intestino. Então, pelo fato de ter fibra e ter clorofila, quem tem aí diverticulite, colite no intestino, diverticulite, colite, esqueci aquelas verruguinhas que dá também, né? Que é processo inflamatório, daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco eu lembro. Então, é recomendado o uso da clorela para tratar problemas intestinais. Outro fator, por ser uma alga marinha, embora de água doce, ela é ômega 3. E é ômega 3 vegetal e não animal. Então, pessoas que é veganas, pessoas que são veganas precisam também, não só do ômega 3, mas precisa de fonte de vitamina B12, porque não faz o consumo de carne. E a clorela é a maior fonte vegetal de B12. Pessoal, deixa eu falar uma outra coisa para vocês também. Estudando sobre a clorela, eu aprendi que a cana-de-açúcar é um dos alimentos mais poderosos que Deus criou e colocou na Terra, apesar do açúcar não ser muito bom em consumo excessivo, né? Mas, olha só, na minha pesquisa, o que eu descobri. Um ser humano que pegar 1 quilo de rapadura, aquela feita no tacho, com a cana lá do mato, sabe, sem produtos industrializados, e pegar uma rapadura de 1 quilo e fracionar esse 1 quilo em 40 pedacinhos, ele sobrevive 40 dias só com água e 1 quilo de rapadura. Isso é pesquisa científica. Ele vai sentir fome até o terceiro dia e depois do terceiro dia ele não vai sentir fome mais. Agora, a coisa mais importante, por que eu estou falando isso? Porque a clorela é considerada 8 vezes mais potencial do que a cana-de-açúcar. Sabia disso? Para dar nutrição, né? Para dar nutrição. Até, Flávia, você não falou, você comentou assim que, ou falou e eu não perdi. Você falou assim que a clorela ela ficou famosa no Japão em 1950 ela foi industrializada. E por que ela ficou famosa a partir dessa data? Porque os japoneses estavam passando muita fome na época e eles estavam buscando fontes de alimentos fora das plantações convencionais, ou seja, procurando alimentos em algo que a natureza lhe desse, que tivesse na natureza. Então, eles pesquisaram no bambu, na taquara, nas árvores, na grama, em tudo, e foram descobrir o potencial nela. E por que os japoneses estavam passando fome? Por causa da Segunda Guerra. Viu? Então, a clorela ela foi fonte de nutrição, de alimento no Japão pós-Segunda Guerra. Durante e pós. Durante e pós. Então, ela tem todas as propriedades anti-inflamatórias e ela tem essa nutrição. Por isso que o Flávio lembrou que eu estou falando da B12. Então, ela é fonte de ômega 3, ela é fonte de B12, ela é fonte de ferro, né? Alta, ela é maior vegetal rica em proteína. Então, lembra que eu até falo nas aulas, recapitulando para lembrar, né? A clorela é o alimento da NASA. Os astronautas ficam no espaço 1 ano, 2 anos e não tem carne para o consumo. E a atividade física deles fica limitada para ganho de massa magra, né? Então, é muita facilidade de perca de gordura e de massa no espaço.
por falta de proteína. Então, eles são obrigados a consumir clorela no espaço, por causa da maior fonte de B12, né, já que não comem carne, e de proteína, para poderem manter o corpo saudável e não ter a perda significativa de massa. Então, a clorela entra como pré-treino da academia, a clorela entra no programa de emagrecimento, porque ele vai quelar, vai limpar, vai desintoxicar o corpo. Outra coisa da tirosina também, né, amor? Quer falar? Da tirosina? Não, pode continuar. Né? E a clorela também é a maior fonte vegetal de tirosina, que é o alimento, algo que a tireoide precisa. A tireoide precisa de tirosina e iodo para bom funcionamento. Né? Então, por isso que o Flávio, né, médico, né, com a apresentação dos exames dele, PSH, T3, T4, da tireoide, ele apresentou para o médico e o médico viu que não há necessidade mais de ficar fazendo reposição hormonal. Então, é o teu médico que vai fazer a diminuição do teu hormônio ou a retirada. Né? Pessoal, para encerrar a minha parte, tá? Eu quero ajudar vocês a ganhar R$600 por mês. Só para suplementar um pouquinho a mais a tua renda. R$600 a mais do que você vem, tá? Mas não é vendendo. Vocês já venderam alguma coisa que alguém te comprou sem você vender? Tá aqui, ó. Quem de vocês está vendendo fresh bucal? Sabe como é que eu vendo fresh bucal? É assim, ó. Você está no teu trabalho, lá com as enfermeiras, para a Zildjian, né? Ou para qualquer pessoa. Está no teu trabalho, tem que ter junto com você. No teu bolso, no jalequinho, ou na rua, os homens, né, naquele bolsinho da calça jeans. Tem que ter. Está conversando com alguém? Conversa 5 minutos, não conversa mais do que 5 minutos, pega esse aqui, chup na boca. Né? E faz um gostoso. E guarda, não fala nada do produto. Continua conversando mais uns 5, 10 minutos, naquele bate-papo, coisa parecida, pega de novo. Não. Não? Deixa a pergunta. Delícia. Põe no bolso de novo. Rapaz, da terceira dama, que negócio é esse aqui? Meu aromatizante bucal? Aromatizante bucal. Eu não vivo sem isso aqui. Quer provar? Na segunda, terceira vez. Dá para a pessoa provar. E aí já fala dele. Elimina 40 tipos de bactéria, elimina aquelas bolinhas que saem fedorentas da garganta, né? Um hálito maravilhoso, refrescante. A afta vai embora em 24 horas. Fantástico. Mas no outro bolso já tem uns 2 ou 3, tá? Para vender na hora, R$24. Você vai vender 2 por dia brincando. Você vende 2, 3 por dia, sem querer vender, sem oferecer. Gostaria de conhecer um produto para papai? Tá, não, gente. Está conversando, põe na boca. Tá? Sabe aquele lugar que você vai tomar uma açaizinha todo dia? Quando chega no caixa ali, você já faz um extra. Fica aí uma dica, tá? Até mesmo que semana passada nós tivemos a presença da Ana Célia. E a Ana Célia, ela foca em creme dental, lembra, pessoal? E ela tem a profissão dela, ela é professora, né? Mas ela faz uma renda extra com vários produtos que ela vende, mas o foco dela é vender 50 creme dental por mês. Então, mesmo com lucro menor, né, que dá R$9 o lucro de um creme dental, mas ela faz um bom dinheiro extra, porque com o creme dental ela vende colágeno, o Young, o Dayflex, Magnum Power, clorela, e ela vende outro. Mas o assunto de abordagem dela é o creme dental. E o Flávio, muitas vezes, o assunto de abordagem dele é dor e o fresh ali bucal. Né? Então, veja que a dica que o Flávio está dando não é a gente querer pensar assim, para ser uma boa vendedora tem que saber tudo igual a Renata fala. Não. Você tem que estudar. Quantos, Flávio? Eu diria assim, no máximo 3. Tu tem que ser fera em 3. Eu tô buscando 2. Eu tô focando. Não, você já está entrando no terceiro aí. Estou entrando no terceiro, mas esse aqui é um extra, para ser bem sincero, né? Mas clorela e Dr. Fit são. Claro que daqui a pouco eu vou pegar o terceiro, quarto, quinto, mas eu estou focando em 2, porque eles estão me dando resultados maravilhosos. Gente, lá no Piauí,
E lá a franquia do Piauí, a franquia do Maranhão, acabei com o estoque deles quando estava aí, né? Então, do Clorela, Então, foque nele também, pessoal. São duas dicas aí maravilhosas para vocês estarem. Pessoal, é por aí mesmo, né? Por aí mesmo, tá? A gente quer abrir aqui, já aproveitar a visita do Nilson. Nilson, dá dica aí, fala um pouquinho para nós, Nilson. Nilson, eu gosto de ouvir esse homem falar, viu? A gente põe em prática as suas dicas. Sempre, sempre, gente. Toda dica que o Nilson dá é na prática, é na vivência do vendedor mesmo. Pode abrir aí teu áudio. Boa noite, Nilson. Tá desligado. Tá desligado teu áudio. É você que tem que abrir, Renato. Nath, vê se você consegue abrir. Mandar, agora sim, agora deu. Estão me vendo aí, ouvindo? Perfeito. Estão me ouvindo? Tá legal? Perfeito. O meu aqui já está aberto. Posso falar? Pode. Beleza. Bom, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade que eu estou tendo de ouvir essa aula maravilhosa, parabenizar vocês, casal maravilhoso também, que realmente colocou no DNA a Acmos e os seus produtos, né? E está tendo esse resultado maravilhoso. Eu fico feliz por vocês. Isso, mais uma vez, vem mostrar que quem se dedica realmente vive o extraordinário nessa empresa, e é o que está acontecendo com vocês. Eu fico muito feliz mesmo com isso, viu? Com relação à venda, eu não preciso falar nada. Teve alguém que já falou tudo. Já comentou, já falou sobre tudo que o dia a dia precisa. Não é, Flávio? É isso mesmo, Nilson. É isso mesmo. Você mostrou o produto, né, Nilson? Parabéns. Você sabe que a Acmos não para, a gente também não para, né? Por exemplo, nesse instante eu estou aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas aqui eu estou postando alguns produtos para uma cidade chamada Turvo, lá no Paraná. Hoje eu despachei, não sei se vocês conhecem essa região aí, essa cidade, Turvo, no Paraná. Estou mandando para a dona Jaci Wagner, lá no Paraná. Mas eu mandei agora de manhã, eu postei Dr. Fit, postei Lancreme, estou vendendo muito bem Lancreme também, e pulseira, que é o meu forte realmente é pulseira, tá? Hoje, graças a Deus, despachei 8 pulseiras para fora, para São Paulo, mandei para o Rio Grande do Sul, aqui está indo mais duas aqui lá duas para Turvo, e hoje eu mandei também para Curitiba, para Piraquara, mandei. 8 pulseiras hoje foram distribuídas nessa região. Mas, graças a Deus, através do trabalho, apesar da chuva hoje, só por indicação eu vendi mais 12. Então, isso faz a diferença. Um comentário rapidamente, para não tomar muito tempo aí. O Flávio fez um comentário ali com relação a você divulgar o produto e depois ter o feedback do cliente na qualidade do produto. Aplicar lá o Dr. Fit, né? E sentir. Esse é uma prática que eu faço muito, porque hoje eu tenho 12 mil clientes. 90% desses clientes são caminhoneiros, são pessoas que têm dores. Então, é o que eu faço também, coloco e realmente tem tido um resultado, assim, fantástico nessa linha aí, viu? E uma outra coisa, aos demais que estão na sala, com certeza já sabe muito mais do que eu, e eu estou aprendendo com vocês no dia a dia, mas uma coisa que eu faço é cadastrar os meus clientes no meu celular. Eu falo que tenho 12 mil, porque talvez tenha até mais, mas eu cadastro o meu cliente, eu ligo para o meu cliente para fazer um pós-venda. Isso aí faz muita diferença, tá? Todo cliente que eu vendo um produto, eu peço para ele uma indicação. Eu dou um folderzinho meu, eu falo, mano, tiver um amigo seu que você conheça, indica. Vai me ajudar bastante. E através dessas indicações, eu consigo atender 70%, olha só a quantidade, 70% da minha venda é balizada em indicação. Por isso que eu entrego em todo o Brasil. Isso aí me faz uma diferença considerável no meu financeiro, que graças a Deus eu também hoje vivo o extraordinário, mudei totalmente a minha vida.
muita gente já conhece a minha situação e conhece o que eu vivo hoje dentro da Acmos. Eu realmente sou apaixonado pela Acmos também e tenho a felicidade, tá, de ter assim um retorno muito, mas muito, muito, muito grande do trabalho, do pouco trabalho que eu faço, porque eu sou um operário também, viu, gente? Empreendedor mesmo, né, Nilson? Todo dia, né? Com a Todo dia. Exato. Eu trabalhei 52 anos da minha vida no comércio tradicional. Eu tinha que levantar 6 horas da manhã, tomar o meu banho, fazer minha oração, tomar café e ir trabalhar. Voltava 8, 9 horas da noite todo dia, tá? Às vezes almoçava meia boca, não tinha muito tempo para almoçar, quando era no tradicional. Por que eu não faço o mesmo hoje, sendo que é para mim mesmo? Então, isso faz o resultado. Você tem que ter consistência, tem que ser persistente. E hoje, mas tem muita gente dizendo que não tem dinheiro. Eu trabalho por 30 não e um sim. Você entendeu? São 30 pessoas falando para mim que não quer, mas eu tenho um lá na frente que quer. Então, esse é o diferencial. Tá? Às vezes você sai de manhã para trabalhar, é 4 horas da tarde, você ainda não conseguiu o resultado que você precisa, não bateu a tua meta ou até mesmo não vendeu nada. Tá? E eu insisto, 6 horas, 7 horas da noite, eu estou com a minha meta batida. E qual que é a minha meta? Isso é uma meta. Eu tenho que trazer limpinho para casa R$ 1.000. Eu guardo R$ 1.000 por dia. Então, eu tenho que buscar. Para mim guardar R$ 1.000 por dia, eu tenho que vender pelo menos 2.300. 300 é a despesa do carro. R$ 1.000 é a semente que eu vou ter que repor o produto. E R$ 1.000 eu vou guardar. Mas eu falo em R$ 1.000. Ó, por exemplo, tá aqui, ó, só para vocês terem uma noção, vou mostrar para vocês. Acabei de separar o dinheiro da chuvarada que deu hoje, mas está separadinho aqui, ó. Tem R$ 1.100 que está sendo guardado, que é do meu dia. Essa daqui é a minha meta do dia. Tem dia que eu guardo 2, 3 mil, mas hoje eu tenho 1.100 ali com essa chuva toda que deu. Para mim foi maravilhoso, eu vendi 3 mil e pouco. Mas como eu tinha mais compromissos, acabou a minha sementinha eu já separei para comprar, e esse aqui é o dinheiro que eu estou guardando, que é a minha poupança. Gente, você quer saber o que que é? Você ter a oportunidade de guardar R$ 30.000 ou R$ 31.000 por mês, tá? Calcula isso em 6 meses, o que que você pode fazer com esse dinheiro? Não é mesmo? Então, gente, é fácil. O que que acontece é persistência. Você tem que acreditar em você e buscar o resultado. E resultado não se busca com dói-dói. Não, não. Você tem que ter, como o Gonzaga diz, tem que ter faca na caveira, né? Tem que ir para frente. E é isso que a gente faz. Isso aí, Nilson. Maravilha. Nilson, eu resumo aí o teu exemplo na disciplina. Então, a mesma obrigatoriedade. Você tinha uma disciplina dentro de uma obrigatoriedade no trabalho no secular lá, né? No comércio tradicional. Então, você trouxe aquela experiência hoje para ter o trabalho dentro da Acmos no mesmo ritmo. Então, a disciplina do horário, a disciplina de criar suas metas, a disciplina de bater a meta diária, não importe o horário, a disciplina de trabalhar chovendo, né? Porque o Nilson mora na região ali de Joinville, em Joinville, é uma região muito chuvosa. Então, o que ele faz, já que não tem como sair? Ele tem disciplina também no pós-venda. E o pós-venda que dá o atendimento em mesmo dias chuvosos, para ele bater o quê? A meta dele diária, a disciplina de bater a meta. Então, é o que ele falou, se eu fazia para o outro trabalho, por que não para mim, né? Para você, né, Nilson? E pode ter certeza que seu grande exemplo de disciplina é o que tem feito, né, nesses últimos anos, eu e o Flávio construir também a nossa história de viver financeiramente de arte, né? É legal a gente falar isso aqui, porque às vezes as pessoas acham, Nilson, que a gente trabalha só no marketing de relacionamento. Mas é que nem eu disse, o sucesso na empresa é caminhar com as duas pernas, não pular que nem Saci Pererê. Então, a gente depende da venda. A gente depende da venda da equipe, mas a gente também, porque ele nos dá 100% de lucro. Nos dá essa possibilidade aí, ó, de diariamente guardar a sua meta por dia, que no caso do Nilson é no mínimo R$ 1.000, guardado, fora as despesas do dia, de tudo, a despesa do dia da família, não é só do carro, né?
Então, Verdade. gente, Tá. gravem isso hoje, gente. Manter, não importa que dia, não importa que clima. Eu ia falar só para fechar sobre a chuva, né? Aí tem um empreendedor que diz assim: ah, mas como que eu vou fazer hoje, né? Tá chovendo, aqui em Joinville só chove, né? Lá no Piauí daqui a pouco começa a chuva todo dia, graças a Deus, Não, né? essa sol está muito quente, Mas né? o sol tá muito quente. Gente, está muito quente o sol, o pessoal está na sombra. Vai lá procurar ele. Está chovendo, o pessoal está enfiado dentro de casa, não está perambulando para a rua. Vamos lá atrás dele. Então, não enxergar as situações, não problema, as situações como dificuldade, mas como solução. Está muito sol, as pessoas estão na sombra. Tá chovendo, as pessoas estão dentro de casa, estão dentro do escritório, estão lá, não estão andando na rua. Né? E tirar e ter os resultados diários, né, Nilson? A gente Sem pode, dúvida, sem dúvida. a gente pode Ó, tirar. Pode falar, né? eu acredito que tem algumas pessoas que não sabem exatamente do meu início. Eu, quando iniciei na Acmos, eu não tinha dinheiro. Eu emprestei R$ 342, um cartão de crédito, dividi em 3 parcelas, só para vocês saberem quem é a Acmos e aonde você está entrando. A empresa que está te acolhendo e você está tendo a oportunidade de abraçar e viver o extraordinário, que é o que eu vivo. Mas vamos falar lá do início. Eu, em 29 dias, eu ganhei R$ 22.000. Na época, eu comprei 246 pulseiras. Qualquer outra pessoa que não tem foco, com R$ 22.000, ele ia comprar no máximo R$ 2.000 de produto e os outros 20 ele ia gastar de outra forma, investir em outra coisa. Eu investi no meu negócio. Hoje, por exemplo, eu tenho uma franquia, porque o segredo também é ter produto. Não adianta você com 2 produtos, não. Você tem que Pode começar com 2 produtos? Pode, mas faz o seguinte, vai aumentando esse produto. Pega o lucro que você teve, porque nós trabalhamos com lucro, e deste lucro, designa 30%, 40% desse lucro para você comprar produto, para você abastecer a tua micro franquia. Tá? E logo, logo você vai estar. Hoje, por exemplo, gente, eu vou fazer questão de virar um pouquinho aqui, só para vocês terem uma noção. Isso aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera. Acho que não vou conseguir. Vou virar. Você consegue ver isso aqui, ó? Só nesse cantinho ali, ó. Eu tenho 1.000 pulseiras aqui em cima, tá? Consegui virar, beleza. Você entendeu? Então você tem que ter produto, senão você não consegue sair do chão. Tá? Eu sou um cara que eu vendo pulseira. Ali tem várias caixinhas de pulseira. Aqui embaixo, ó, eu estou aqui no escritório, está meio bagunçado aqui. Tem mais uma caixa aqui embaixo. Essa caixa que vocês estão vendo, ó, não está vendo. Essa caixa branca aqui, ó, pode abrir. É só pulseira que tem aqui dentro, tá? E lá eu tenho também mais outros produtos. Eu não tenho menos do que 50, 100 Dr. Fit no meu estoque. Eu não tenho menos do que 5, 6 ou 10 é, 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 Lancreme, Gomage. Acabei de fechar agora, nesses combos que teve aí o Dayflex, eu fechei 8 combos, tá? Vai lá e tem um monte de Dayflex lá e vai vender, pode ter certeza. Você tendo o produto, você vende. Eu vou parar, porque senão vou ficar muito tempo aqui batendo papo. Mas vocês têm uma ideia, gente? É maravilhoso. Primeiro, você tem que se apaixonar pelo negócio. Não é poeira, não é chuva, não é sol, não é noite, tá? Não é frio que vai te tirar do negócio. Você tem que pôr foco e buscar o seu resultado. E meta, quem vai trazer é você. Eu me determinei em guardar R$ 1.000 por dia. Tem dia que eu guardo 3, 4, mas vamos falar R$ 1.000. Eu saio de manhã de casa sem nem um centavo no bolso. Minha carteira sai vazia, tá? E no primeiro posto que tiver, eu já consigo dinheiro para o almoço, precisar de abastecer, eu já abasteço e já começo a fazer a minha meta do dia. Então, este é o caso. E o nosso produto você vende no mercado, vende na farmácia, vende no médico. Eu fui no dentista essa semana e vendi 2 pulseiras para o dentista. Tá? Então, a gente vende. Eu falo pulseira, mas pode ser outro produto, cada um tem uma paixão.
Tá aí o meu amigo Flávio, que ele gosta de vender clorela, que é um baita de um produto também, né? Esse é o diferencial. Gente, obrigado, boa noite, tudo de bom para vocês. Eu vou ficar falando aqui demais. Vai lá. Porque você falou a palavra franquia, mas mini franquia. Então, ele fala que ele tem uma micro franquia para uso pessoal, tá? Ele não é franqueado. Ele encara ali aquele escritório dele, a franquia dele, é o estoque dele. É onde ele vai trabalhar ali nos próximos dias, e vai abastecer e vai trabalhar, né? Então, ele optou, assim como eu e o Flávio, trabalhar, fazer a nossa disciplina de trabalho sem ter uma franquia, mas ter a nossa particular, a nossa privada. A gente está com os produtos ali na sala e o carro cheio, né? Senão a gente tem que tirar quando o carro fica no sol, a gente tem uma caixa térmica para guardar os suplementos, né? Para poder não ficar exposto ao sol, todo um trabalho, porque a gente realmente carrega mercadoria para poder. É que nem eu falei, não tem dinheiro para abastecer, não é, Nilson? Tem, peraí, eu tenho isso aqui, ó, tenho um pônei e uma clorela, eu já faço dinheiro para abastecer. Exatamente, é isso aí. Eu queria, para encerrar, eu queria fortalecer um pouquinho mais o ânimo de vocês, então, em 2 minutos apenas. Quando você prova um produto e ele realmente faz diferença na sua vida, você tem um bom coração, faça o bem na vida de outras pessoas também. E eu quero, assim, não é nem prestar uma homenagem a nada, mas expressar a minha admiração pela Maria dos Reis. Ela estava aí agora na telinha e apagou aí. Bota a carinha aí, Maria. Bota a carinha aí de novo. Aí. Essa mulher aí, Estou essa aqui, guerreira, estou aqui. essa guerreira nunca ouviu falar em suplementação, nem em clorela, nem em B12, nem nada. Ela conheceu o Vitacá fez a diferença na vida física dela, vamos dizer assim, na saúde. Ela não quis guardar aquilo só para ela e pasmem vocês agora. Em 2 meses, essa mulher, vamos dizer assim, com a nossa cooperação, né, com a nossa parceria, É os contatos dela. e os contatos dela. Tem 50 e poucos cadastros na rede dela. Contatos dela e das cadastradas dela, e das cadastradas dela. E essa mulher tem umas 60 mulheres hoje na rede dela em 2 meses. Então, o Acmos é assim. Sabe por que todo mundo, essa rede cresceu? Não é só porque as pessoas eram amiguinhas ou gostavam dela, é porque provaram o produto. A Iseude mesmo, né? Uma grande guerreira, a Terezinha, a outra Terezinha, gente, se for falar o nome de todo mundo lá do Piauí, eu não vou conseguir. Mas o que eu quero dizer é que, se você quiser, tá aí. Ó. A gente está aqui para ajudar, o Nilson está para ajudar, o Altamiro está para ajudar, a dos Reis está para ajudar. Nós somos uma família, Atmos. Vem para cá. Né? Liga no particular, liga no privado, peça dicas. Tá, pessoal? Bora para frente. Bora para frente. O assunto está tão bom, que, né, Maria dos Reis, que eu até esqueci. A gente vai encerrar nossa live, só deixar o Nilson falar um pouquinho. E eu, junto com a Maria dos Reis, tem um encontro agora, que foi às 9 horas. A equipe dela em outra sala de reunião. Isso né? aí. Quer falar, Nilson? Rapidamente, eu quero fazer um agradecimento. Tem uma direta minha na sala, que é a Rita de Cássia Groseta, lá de Curitiba, tá? Ela está aí na sala, tem participado das reuniões. Eu entendo, ela realmente está de parabéns, é uma mulher de muita garra, passou um momento muito difícil com a perda do filho, tá? Mas eu creio, viu, Rita, é aquilo que eu te falei, Deus é mais, e Ele está na tua vida. Pode acreditar, Rita, continua fazendo o trabalho que você está fazendo, que eu tenho certeza absoluta, viu? Você vai se surpreender com tudo que Deus tem reservado na tua vida. Forte abraço, era isso que eu queria falar. Ei, só um instantinho. Quero dar boas-vindas bem aqui para a Luziana, minha cliente fiel, viu, da Arcos, todos os meses, aí é sagrado. Seja bem-vinda, Luziana. Bem-vinda, Luciana. Bem-vinda. É a primeira vez que ela está assistindo a live. Eu acredito que ela... Não, né, do Reis? É todo mundo aqui apaixonado. Aham, com certeza. Certo.
Então, ó, um forte abraço para todos. Dos 6, eu já pus um chamadinho ali, bora, bora, bora na turma. E vamos lá para a nossa outra reunião, tá? Dos Vitor, um ótimo. abraço. Tchau, um abraço para todos. Tchau. Obrigado, um abraço para você. Deus abençoe. Então, aí. Boa semana. Vamos fechar com ouro esse mês. Vamos lá.